porque o assunto hoje, no nosso momento de saúde, é importantíssimo. A gente precisa entender que algumas doenças podem e devem ser evitadas. Hoje, dia 28 de julho, é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Uma doença que a gente sabe significa sempre um problema sério para a saúde pública, né? No caso da hepatite, ela pode se manifestar de várias formas. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves e às vezes até mais graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 1,4 milhões de pessoas anualmente no mundo, seja por infecção aguda ou um câncer hepático, né, evoluindo, uma cirrose associada. Quem explica melhor sobre o assunto é o médico infectologista Dr. Marcelo Neubayer. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. É uma alegria te receber. Vou sentar aqui ao seu lado para a gente conversar um pouco sobre hepatite. Perfeito. Existem vários tipos de hepatite. Sim. Se a gente pensar somente nas hepatites virais, porque existem as hepatites que não são virais, são hepatites químicas, vamos dizer assim, causadas por álcool, alguns medicamentos, mas vamos deixar essas de lado. As hepatites virais são descritos 5 vírus diferentes, o A, o B, o C, o D e o E. E cada uma tem sua peculiaridade. A hepatite A, ela é aquela hepatite que a gente via muito em crianças, ela dá uma forma aguda. Então começa com quadro de dor abdominal, enjoo, diarreia. Lá para o 3º, 4º dia, a pessoa fica amarela, a urina fica cor de Coca-Cola e as fezes ficam brancas. Normalmente dura 1 semana, 10 dias. Se não complicar, ela é autolimitada, a pessoa se cura e se torna imune pelo resto da vida. A hepatite B, ela não costuma dar uma forma aguda muito importante, mas ela é uma doença que cronifica. Eu vou falar da cronificação mais para frente, porque eu já aproveito e falo. A hepatite A, eu já me esquecido, ela é transmitida por alimentos contaminados pelo vírus. Normalmente, a pessoa que adquire esse vírus elimina o vírus nas fezes. Se essas fezes contaminarem alimentos, a pessoa, ao ingerir esses alimentos, adquire a doença. Já a hepatite... Deixa eu só te fazer uma pergunta, claro. Então, já que você voltou para a gente falar um pouquinho sobre a contaminação. A hepatite A, que a gente via comumente, acho que muito na minha geração, em crianças, hoje em dia a gente não vê mais. Por quê? Vacinação. Só para vocês saberem, tá? Vamos seguir. Hepatite B. A hepatite B, que também tem vacina, ela é uma hepatite que ela tem a transmissão muito parecida com a transmissão do HIV. Então, transmissão sexual, transmissão por transfusão de sangue, transmissão por compartilhamento de agulhas, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê muito pouco, e transmissão vertical, quer dizer, da mãe para o bebê. É uma doença prevenível por vacina, tem medicamentos que se usa na gestante para diminuir o risco dessa transmissão para o bebê. E ela é uma doença que ela faz uma fase aguda muito, muito sem vergonha, muitas vezes passa despercebido, mas ela vai cronificar. Já a hepatite C, ela não tem prevenção. Ela não existe uma vacina contra a hepatite C. Ela não costuma dar forma aguda, ela vai direto para a forma crônica. A hepatite D... Só um minuto, ela vai direto para a forma crônica. Ou seja, a pessoa já vai ter sintomas? Não, o que acontece? As hepatites crônicas, elas são assintomáticas. Elas são assintomáticas. Por décadas. E aí ela vai direto fazer uma interferência ali no fígado da pessoa? Exatamente. O que acontece? O nosso fígado, ele é extremamente resistente à agressão aguda. Mas ele não é tão resistente assim à agressão crônica. Com o passar dos anos, aquele processo inflamatório que tanto o vírus B quanto o vírus C provocam, aos poucos, à medida que vão morrendo, no começo, morrem células do fígado, os hepatócitos, e eles são repostos. Só que com o passar dos anos, você começa a trocar hepatócitos por fibrose, por cicatrizes. Isso vai se mantendo até a hora que essas cicatrizes formam a cirrose hepática, que é quando vão aparecer os primeiros sintomas. Para você ter uma ideia, a maior fonte de diagnóstico de hepatite B e de hepatite C hoje são os bancos de sangue. A pessoa não tem nada, vai doar sangue, é feita uma triagem,
fácil diagnóstico, encaminha-se o paciente para tratamento especializado. Você disse que a hepatite C ela não tem prevenção, ou seja, não tem vacina para hepatite C, mas ela tem a contaminação como? Igual de hepatite... Na verdade, a transmissão da hepatite C, ela pode ter uma transmissão sexual, mas é menos frequente, ele é menos transmissível por via sexual. Transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas, parecido com a hepatite B. Nós mulheres temos um medo gigante de transmissão de hepatite por conta da alicate, da manicure. É um risco? Hoje em dia não mais, porque é muito difícil hoje um local minimamente razoável que não tem uma pequena autoclave para manter esse material limpo. Se você tiver... se você não se sentir segura, recomendo que tenha o seu kit. Leve o seu kit quando... Precisa? Sim. Tá vendo? Outra dica também. Então, e agora a D? Como é que a hepatite D, mais conhecida como hepatite delta, ela tem uma peculiaridade. O vírus da hepatite delta, ele não é um parasita do fígado. Ele é um parasita do vírus da hepatite B. Então você pode adquirir o vírus da hepatite delta de duas maneiras. O que a gente chama de co-infecção, quer dizer, o paciente adquire o B e o delta juntos. E aí o que ele vai ter uma hepatite crônica, só que mais acelerada que a da hepatite B normal. Então a evolução para a cirrose é mais rápida. Ou pode ter o que a gente chama de superinfecção. Ele já tem o vírus da hepatite B e depois ele adquire o vírus da hepatite delta. E aí o que se tem é uma hepatite aguda dramática, quase sempre fatal. Na hepatite D, se a pessoa tomou a vacina da B... Ela está protegida. Ela está protegida. Ela está protegida porque você não pega o vírus B. Tá. Ele precisa do vírus B para poder... Então, olha, a gente tem vacina para hepatite A, tem vacina para hepatite B e, consequentemente, a D. Delta. Né? E ficar atento, porque, pelo que a gente entendeu, a hepatite C, ela é contaminada por materiais cortantes. E isso, transfusão de sangue. Transfusão de sangue, o risco não é zero, mas hoje está muito próximo de zero por causa da melhora da qualidade dos testes que são feitos. São testes extremamente sensíveis. Perfeito. Então, mas o risco ele não é zero. Já falamos dos 4 tipos da hepatite e de como é que as pessoas se contaminam. Agora vamos falar... Faltou um tipo, que é a hepatite E. Tem a hepatite E. A hepatite E ela é incomum no Brasil, a forma de transmissão dela é muito parecida com a hepatite A, que é a transmissão fecal-oral. Também só faz fase aguda, ela não cronifica, mas ela não é comum. Já aconteceram casos no Brasil, mas ela é típica do Sudeste Asiático. Tá. Bom, sabendo desses tipos, sabendo da prevenção, vamos falar agora do tratamento quando ela acontece, né? Hepatite A, o tratamento é tranquilo? Depende. A hepatite A ela não tem um tratamento específico, não existe um antiviral contra a hepatite A. A hepatite A nas crianças, normalmente é uma doença tranquila, autolimitada. O que preocupa é o adulto. Porque o adulto, ele faz quadros mais graves e ele pode fazer um quadro que se chama fulminação. Quer dizer, o fígado ele é totalmente destruído e esse paciente precisa ir para um transplante de fígado de urgência. Meu Deus! E normalmente a fila de transplante de fígado ela não é uma fila por ordem de entrada, ela é uma fila por gravidade. O paciente com hepatite aguda grave, quando ele entra na fila, ele já entra nos primeiros lugares da fila, porque são quadros dramáticos, são quadros de terapia intensiva, o paciente entra em coma rapidamente, o fígado para de funcionar, como o fígado para de funcionar, para de produzir substâncias que fazem a coagulação do sangue, o paciente começa a ter hemorragias espontâneas e se não transplantar, ela é fatal. E... Gente, tem vacina. A vacina protege. A pessoa que tomou vacina, ela não tem mais risco de pegar a hepatite ou, se pegar, pega de uma forma mais branda? Todas as vacinas, pensando em hepatite A e hepatite B, tem uma eficácia acima de 98%. Super eficiente. E assim, em termos de custo-benefício, não tem nem o que dizer. Nem o que falar. Vacina disponível no SUS. A gente toma quantas vezes? É uma dose só? Tem que repetir? A de hepatite A é dose única, ela é feita normalmente no primeiro ano de vida, mas se você, adulto, se você
se você, adolescente, descobre que tem sorologia negativa para hepatite A, pode se vacinar em qualquer momento da vida. Esse é o exame mais engraçado, porque toda vez que a gente faz, vem lá, sorologia para hepatite A, e vem positivo. Aí você fala, meu Deus, estou com hepatite. Não, mas é porque quando a gente toma, quando a gente toma vacina, vai sempre aparecer positivo. Exatamente. Apareceu negativo, tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina. Perfeito. Vamos já a hepatite B. A hepatite B e a hepatite C, elas têm antivirais para tratá-las, tá? São tratamentos altamente eficientes. No caso da hepatite B, não está indicado em todos os casos, tá? Porque a hepatite B, ela pode cronificar de duas maneiras. Ela pode cronificar a pessoa ser portadora do vírus, mas não ter agressão ao fígado. Então, essa pessoa a gente acompanha, vai acompanhando ao longo do tempo. Ou pode cronificar com agressão ao fígado, essa tem indicação de tratar. Tem tratamento antiviral, alguns desses medicamentos são medicamentos usados também na AIDS, então são medicamentos plenamente disponíveis na nossa rede pública. E o tratamento ele é altamente eficaz em curar a hepatite. Já a hepatite C também tem vários tratamentos, é um tratamento mais complexo, é um tratamento bem mais caro, mas que também é amplamente fornecido no SUS. Maravilha. E nas duas situações, chance de cura? Sim, boas chances de cura. Boas chances. A pessoa tratando adequadamente, o tratamento às vezes ele não é muito bem tolerado, são remédios que dão muitos efeitos colaterais, mas a chance de cura é altíssima. Perfeito. E o ideal é quanto mais precoce se faz o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente. Porque a agressão ao fígado já estabelecida, ela reverte muito pouco. E a hepatite D é o mesmo tratamento da hepatite B, né? Exatamente. Essa sempre tem indicação de tratar. Vamos lá, doutor, obrigada por esperar, viu? Falando de hepatite, se você de repente está ligando a televisão agora, fica à vontade, assunto importante, a gente está tirando as dúvidas. Agora, a Michele, a Bibi, meu marido teve hepatite ainda menino e morreu de pancreatite com 43 anos. Tem ligação uma doença com a outra? Não, Michele, não tem ligação uma com a outra, são doenças completamente independentes. A pancreatite nós temos de dois tipos, a pancreatite do tipo biliar e a pancreatite alcoólica. A pancreatite biliar acontece quando um cálculo sai da vesícula, o lugar de saída do líquido biliar e do líquido pancreático no intestino é o mesmo buraquinho, eles compartilham. Sai um cálculo da vesícula, entope esse buraquinho, aí as enzimas digestivas do pâncreas começam a digerir o pâncreas e isso pode levar a uma forma extremamente grave de pancreatite, mas não tem nenhuma relação com hepatite. Um dia a gente tem que falar sobre pancreatite aqui. É uma doença congênita, ela é hereditária, tem relação com o estilo de vida, o quê? A pancreatite crônica ela é muito relacionada ao alcoolismo. O álcool ele pode provocar dois tipos de dano, no pâncreas e no fígado. Normalmente são meio que mutuamente exclusivos, mas a pancreatite biliar ela é fortemente associada à presença de cálculos na vesícula. Por isso que vesícula com cálculo tem que ser retirada. A Bárbara diz, minha mãe teve hepatite B. A médica disse que pode ter sido contraído em salão de manicure. Como evitar contaminação nesse tipo de local? Bom, Bárbara, hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Antigamente sim, a gente sabe que acontecia, mas hoje em dia os bons salões mandam esterilizar seus instrumentos, tem autoclaves, mas a maneira melhor de se prevenir é realmente usando material próprio. Sim, melhor coisa, né, gente? A Esther Oliveira, ela diz, já tive hepatite. Eu lembro que me mandaram comer canja, comer marrom glacê, tomei garapa de cana. Isso ajuda mesmo? Na verdade, a hepatite aguda, ela deixa a pessoa muito intolerante à gordura. A gordura faz piorar as náuseas, a gordura dá mais diarreia. Então, normalmente, pode ver que são todos alimentos pouco gordurosos. Canja de galinha é um alimento excelente, tem estudos mostrando que melhora até a imunidade. É mesmo? Canja de galinha é um excelente alimento. Os outros estão mais associados porque são alimentos que são pobres em gordura. Eu adoro uma canja de galinha, deu até água na boca agora. É bom demais. É bom, né?
Vamos lá, Cidália F. de Souza diz: tenho 58 anos, fiz exame de sangue e a médica disse que eu teria que repetir a vacina de hepatite B, porque depois de já ter tomado há anos atrás, tive que tomar de novo. O que acontece? Com o passar dos anos, a quantidade de anticorpos ela começa a diminuir. Eles estão presentes em níveis indetectáveis. Você faz uma dose da vacina, isso pode acontecer inclusive com quem curou de hepatite B. Se a pessoa não tem contato com o vírus, a quantidade de anticorpos vai caindo, até se tornar indetectável. Você faz uma dose da vacina, faz o que a gente chama de booster, dá um pico de anticorpos novamente. É recomendável sim fazer isso. E ela vê isso na sorologia também, como da hepatite A, se vier negativo da hepatite B, é que tem que fazer exatamente. Tá. Muito bem, obrigada, Cidália. Vamos lá para a próxima pergunta. É da Mariana. Quais os vírus que podem causar hepatite? Os vírus mais comuns, o A, o B, o C, o Delta e o E, mas tem outros vírus. Então, por exemplo, a febre amarela é uma hepatite, só que é uma hepatite dramática. Ela tem uma taxa de mortalidade altíssima, também prevenção por vacina. Outros vírus podem causar hepatite também, mas normalmente são quadros bem mais brandos. Você vê, né? Febre amarela, eu conheço pessoas que já tomaram febre amarela, eu mesma já tomei febre amarela, enfim. Teve uma campanha aí, sim, né, que não faz muito tempo, mas tem gente que fala, não preciso. Precisa, gente, tem que tomar. Não brinca com isso. E é uma vacina tão... Você nem sente, uma cosquinha. Vamos lá. Próxima pergunta. Leonardo Franklin, quais as formas mais eficazes de prevenir as hepatites? Aí a gente tem que pensar por tipo. No caso da A e no caso da E, higiene com alimentação, higiene após usar o vaso sanitário, lavagens de mãos, higiene no preparo do alimento. No caso da hepatite B e da hepatite C, evitar o sexo desprotegido, cuidado com compartilhamento de artigos cortantes, artigos perfurantes, então agulhas, material de manicure, etc, etc, etc. E em ambos os casos, a vacina. Vacina, eu acho que a melhor prevenção é vacinar. Com certeza. Né? Olha, doutor, eu amei recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Tem tantas infecções que a gente precisa falar aqui, alertar a nossa população, sim, né? Eu gosto muito de viajar para aquelas cidades bem pequenininhas, assim, com pouquinhos habitantes, e eu vejo que às vezes o posto de saúde não tem um especialista, falta informação. Sim. Então, se você puder voltar para a gente falar mais, falar sobre vacinação. Com o maior prazer. Vai ser uma alegria te receber. Muito obrigado. Tá bom? Olha, o Dr. Marcelo Neubauer, ele tá no marcelo.neubauer, no Instagram, tá? Pode seguir lá. E tem também o site drmarceloneubauer.com.br. Hoje aprendemos sobre hepatite. Vamos nos cuidar. Vacine-se sempre. Muito obrigada. Agradeço, um ótimo final de semana. Para você também. A próxima. A próxima. Muito obrigado.